Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um tema, assim, bem complexo. O estado atual do cristianismo no Ocidente, olhando especialmente a partir do século XX, né? Temos aqui algumas fontes importantes, incluindo partes da pesquisa de Bruce Shelley sobre a história do cristianismo. Elas vão nos guiar um pouco para essa paisagem de mudanças e desafios. A nossa missão aqui é tentar entender as forças em jogo. Sabe, o declínio que a gente vê em algumas regiões mais tradicionais, Sim. um crescimento às vezes surpreendente em outras partes do mundo, o impacto forte da secularização e essa ideia de um Ocidente talvez já pós-cristão. Como é que a gente chegou aqui? E o que essas fontes indicam para o futuro? Vamos mergulhar nisso? Olha, é de fato uma história de contrastes, bem marcantes, eu diria, porque os últimos 100 anos, eles viram um crescimento cristão global sem precedentes. Isso foi muito impulsionado pelo que a gente chama de Sul Global, Ásia, América Latina. Certo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o oposto acontecendo nas antigas fortalezas cristãs. Europa, América do Norte. Ali a frequência, a afiliação religiosa está diminuindo. Então a grande questão que fica e que as fontes exploram é: será que esses novos centros de vitalidade vão manter um caráter, digamos, historicamente fiel? E será que pode haver algum tipo de redespertar espiritual no próprio Ocidente? É a dúvida. Interessante. Voltando um pouco no tempo, para o início do século XX, o cenário que as fontes descrevem é de uma tensão forte, né? Muito forte. Tinha um embate claro ali entre os cristãos mais conservadores e uma corrente que estava surgindo mais progressista, liberal. Exato. Esses liberais, eles tendiam a ver a civilização ocidental numa trilha de progresso, sabe? Progresso moral, espiritual. Davam muita ênfase na ética de Jesus, mas muitas vezes acabavam minimizando doutrinas que eram centrais para a tradição, como a divindade dele ou o significado da sua morte, por exemplo. E chegavam a dizer que a experiência religiosa era a mesma para todos, no fundo. Sim, alguns chegavam a argumentar isso, que no fundo a experiência religiosa fundamental era a mesma. Não importava se a pessoa era budista ou batista, as formas externas é que variavam, só isso. Entendi. E a reação conservadora, como foi? Eles reagiram com força. E de duas formas, basicamente. Tanto no fervor dos avivamentos populares, né? Como o Billy Sunday, que você mencionou antes? Isso, Billy Sunday, um ex-jogador de beisebol super direto no estilo. Dizem que 1 milhão de pessoas ouviram ele pregar. É muita gente. Décadas depois, o Billy Graham levou essa abordagem evangelística para uma escala global, algo inédito até então. Mas não foi só popular. Teve resposta intelectual também, né? Sem dúvida. Aí entra um movimento fundamentalista justamente para defender o que eles viam como os pilares da fé contra essas novas teologias. E tivemos figuras como C.S. Lewis, um acadêmico de Oxford, escrevendo defesas muito articuladas da fé tradicional para um público cético, sabe? Bem influente. E o Karl Barth, ele se encaixa aí. O Barth é um caso interessante. Ele não era um evangélico conservador clássico, mas ele ficou tão abalado pela brutalidade das guerras mundiais que ele rejeitou completamente a teologia liberal. Ele chamou a igreja de volta para a ideia da revelação divina como algo central, sabe? Foi um impacto grande na teologia. Falando nessas guerras mundiais, elas parecem ter sido um ponto de virada nesse embate todo, né? Com certeza, absoluta. Aquele otimismo liberal sobre o progresso humano, aquela ideia de que a gente estava sempre melhorando. Foi por água abaixo. Totalmente. A escala da violência, da desumanidade, chocou demais. A realidade do mal parecia muito mais profunda do que muitas visões progressistas admitiam. E nesse contexto, as fontes sugerem que os evangélicos, com aquela ênfase mais tradicional no pecado, na necessidade de redenção, eles sentiram, por um tempo, que a perspectiva deles tinha se mostrado mais realista, sabe? Mas essa sensação de ter acertado não durou para sempre, pelo visto. Outros desafios apareceram. Exatamente. E talvez desafios mais culturais, menos diretamente teológicos. O consumismo, por exemplo. Sim. Essa busca sem fim por bens materiais, por satisfação pessoal, isso virou uma força cultural dominante no pós-guerra.
E o interessante que Shelley aponta é que essa mentalidade pegou todo mundo, ricos e pobres. E o pior, O quê? muitas igrejas, talvez com medo de parecerem desconectadas, sabe? Ou de criticar o sonho americano, acabaram evitando confrontar essa cultura do consumo. Mesmo com Jesus tendo ensinos bem radicais sobre dinheiro, né? Complicado. E junto com isso, o individualismo crescendo. E isso, corroendo o senso de comunidade, de valores compartilhados. A fé foi ficando cada vez mais uma coisa privada, individual. E aí, para complicar mais, entra a tecnologia na jogada. Sim, a tecnologia acelerou e intensificou muito disso. Primeiro a TV, depois o computador, a internet, e aí, claro, desde 2007, o smartphone. Mudou tudo, né? Completamente. De repente, entretenimento, informação, interação social, tudo instantâneo, privado, portátil, na palma da mão. Tem um lado bom, claro. A democratização da informação. Talvez comparável ao impacto da prensa de Gutenberg lá atrás. Mais acesso para mais gente. Mas sempre tem um mas, né? As fontes apontam problemas também. Sim, e é um ponto crucial que elas levantam. Existe uma preocupação real sobre como essa conectividade constante, esse fluxo de informação fragmentada, pode estar enfraquecendo nossa capacidade de concentração, de pensamento mais profundo. Faz sentido. E, além disso, a tecnologia pode facilmente alimentar uma cultura meio egocêntrica, né? Focada na autoexposição, na gratificação imediata. Olha pra mim, curte aqui. E tudo isso se liga com a tal da secularização. Exatamente. É um fenômeno maior. Simplificando bastante uma história longa e complexa, a modernidade trouxe uma separação mais nítida entre o sagrado e o secular, o religioso e o não religioso. Como isso foi acontecendo na prática? As fontes apontam alguns fatores históricos. Por exemplo, lá na Idade Média, a escolástica, ao tentar provar Deus com lógica, às vezes o apresentava quase como mais um objeto de estudo, sabe? Meio distante da vida. Depois, o surgimento do Estado-nação moderno tendeu a confinar a religião à esfera privada. Tipo, religião é lá na igreja ou em casa, não na praça pública. E o secularismo com C maiúsculo. Aí já é um movimento ativo. Ele busca mesmo remover ou restringir a influência religiosa da sociedade. O argumento, vindo lá do iluminismo, é que as explicações naturais para o mundo tornam o sobrenatural desnecessário. E tem gente que vai além, culpando a religião por tudo, né? Sim, alguns críticos mais vocais chegam a esse ponto. Uma postura que alguns autores nas fontes chamam de cristofobia. O David Bentley Hart, por exemplo, ele argumenta que esses críticos leem a história de forma muito seletiva. Ele lembra que até o Nietzsche, que era um crítico feroz do cristianismo, Sim. ele entendeu algo fundamental, que toda a moralidade ocidental estava profundamente ligada à visão judaico-cristã de Deus. Tirar Deus dali não era simples. Exigiria, para Nietzsche, uma reinvenção total de valores. Interessante essa perspectiva. E o Alistair McGrath, outro autor, sugere que talvez parte dessa hostilidade hoje seja até um sinal de receio, porque globalmente o cristianismo continua crescendo. E, ao contrário do mito secular, tem cada vez mais cientistas afirmando acreditar em Deus. Mas além dessa hostilidade, as fontes falam da indiferença. Talvez seja pior. Exato. Talvez seja o desafio maior em muitos lugares do Ocidente hoje, a indiferença. A linguagem da Bíblia, que antes era comum, desaparece. As pessoas não entendem mais as referências. Pois é, o conhecimento básico de doutrina diminui, até entre quem se diz cristão, e às vezes a própria fé é reembalada como autoajuda, como uma pitadinha espiritual. E a frequência na igreja despenca, né? Principalmente na Europa. Despenca. Em muitos países, menos de 10%, às vezes 5%. É muito baixo. E a ironia que as fontes destacam é que muitas das igrejas mais cheias e vibrantes nas capitais europeias hoje são frequentadas majoritariamente por imigrantes. Gente vinda do sul global. Que contraste, né?
Então, diante desse quadro todo, secularização, consumismo, individualismo, indiferença, como as igrejas no Ocidente reagiram, principalmente os grupos conservadores que pareciam estar crescendo? As fontes indicam que as igrejas protestantes mais tradicionais, as chamadas mainline nos Estados Unidos, tipo episcopais, metodistas, presbiterianos, essas entraram num declínio bem forte a partir dos anos 60. Perderam membros, influência. E os conservadores? Em contraste, os grupos conservadores, evangélicos, fundamentalistas, pentecostais, como as Assembleias de Deus, que cresceram muito, e também os católicos, muito por causa da imigração latina nos Estados Unidos. Esses tiveram um período de crescimento bem significativo. Por quê? O que explica isso? As explicações variam. Alguns apontam para uma fidelidade percebida à Bíblia, outros para a oferta de certezas no mundo em mudança, ou até para uma organização mais eficiente. Mas confrontados com o avanço do secularismo, esses grupos conservadores desenvolveram, segundo a análise de Shelley, basicamente 3 tipos de resposta. A gente pode chamar de resgate, reivindicação e relevância. Ok, vamos detalhar isso. O que seria o resgate espiritual? Essa abordagem tinha um foco muito forte na escatologia, no estudo das últimas coisas. A crença era que o fim dos tempos estava próximo, que a igreja seria arrebatada em breve. A visão era meio que o mundo está perdido mesmo, está indo para o buraco. Nossa missão é salvar o máximo de almas antes que tudo acabe. Tipo o livro A Agonia do Grande Planeta Terra. Exatamente, esse livro do Howlin Sen, nos anos 70, foi um best-seller absurdo, popularizou demais essa visão. E qual a crítica a essa abordagem? Uma crítica que vinha até de outros cristãos era que essa ênfase tão grande no fim podia levar a um certo descaso com o mundo presente, sabe? Com a criação de Deus, com os problemas sociais, ambientais. Para que se preocupar se Jesus está voltando amanhã? E também perdeu um pouco de força quando várias previsões de datas específicas para o fim, não aconteceram, né? Faz sentido. E a segunda resposta, a reivindicação política e cultural. Essa parece diferente. Bem diferente. Foi uma estratégia de confronto direto, de ir para a arena pública, brigar contra as forças seculares. Aí que surge a chamada direita religiosa nos anos 70. Com figuras como Jerry Falwell? Isso, o pastor Jerry Falwell, fundador da Maioria Moral em 79. A ideia era mobilizar um eleitorado conservador que antes era meio quieto politicamente. E eles conseguiram unir gente diferente. Fundamentalistas, pentecostais, evangélicos, católicos, conservadores, em torno de algumas pautas-chave. Quais eram essas pautas principais? As fontes destacam 3 que foram catalisadoras. Primeiro, a decisão da Suprema Corte Americana no caso Roe v. Wade, em 73, que legalizou o aborto. Isso foi um choque enorme para eles. Depois, propostas que surgiram para garantir direitos aos homossexuais, como na Califórnia, em 78. E também a oposição à emenda de igualdade de direitos, que eles viam como uma ameaça à família tradicional. E eles usaram a mídia para isso, né? Muito. Foram mestres nisso. O televangelismo, com o próprio Falwell, o Pat Robertson, o rádio, com gente como James Dobson e o Focus on the Family. Eles mobilizaram milhões de pessoas. Ok. E a terceira resposta, a busca por relevância. Essa soa mais amigável. Foi uma estratégia menos de confronto, mais de tentar dialogar com a cultura nos termos dela. Aí surgiram as igrejas com foco em ser agradáveis aos visitantes, ou seeker sensitive. Usando até pesquisa de mercado. Sim, para entender o que as pessoas não religiosas queriam, quais eram suas necessidades e seus desejos. A ênfase era muito na escolha pessoal, e a linguagem muitas vezes se aproximava da psicologia, da autoajuda. As mega-igrejas são um exemplo disso. Perfeito. O fenômeno das mega-igrejas ilustra bem isso. Muitas vezes sem uma placa de denominação na frente, sabe? Música pop contemporânea, pregadores carismáticos falando de temas práticos do dia a dia. Passavam uma imagem de organização, eficiência e ofereciam um monte de programas para tudo: família, finanças, vícios.
atendendo necessidades bem individuais. E com a crítica que se faz a essa abordagem de relevância? A preocupação que alguns levantam, segundo as fontes, é que essa busca por ser relevante pode acabar diluindo a mensagem. Pode levar a uma privatização da fé. Como assim privatização? No sentido de moldar o evangelho para ele caber nos desejos do consumidor religioso, entende? Em vez de desafiar a cultura, desafiar o indivíduo a mudar, a fé pode virar algo mais terapêutico do que realmente transformador. Essa é a crítica. Entendi. Mas apesar dessas estratégias todas, resgate, reivindicação, relevância, as fontes indicam que a secularização continuou avançando, né? Parece que nem os grupos conservadores escaparam. Sim. Os dados mais recentes, como os do Pew Research Center, que o material cita, mostram uma tendência preocupante para muitos grupos religiosos nos Estados Unidos, por exemplo. A afiliação religiosa lá está no nível mais baixo desde que começaram a medir isso lá em 1930. Cerca de 1 em cada 5 adultos americanos não se identifica com nenhuma religião. 1 em cada 5. E entre os jovens adultos, até 30 anos, esse número sobe para 1 em cada 3. Isso mostra que mesmo as denominações conservadoras que estavam crescendo começaram a sentir o baque, a enfrentar declínio numérico também. E na arena cultural, a direita religiosa também perdeu batalhas importantes. Sim, um exemplo muito marcante foi a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois de muita briga na justiça, decisões da Suprema Corte em 2013 acabaram invalidando leis que restringiam isso. Como a Proposição 8 na Califórnia. Exato, que tinha banido o casamento gay lá. E também a DOMA, a Lei de Defesa do Casamento Federal. Essas decisões basicamente consolidaram a legalização do casamento homoafetivo nos Estados Unidos inteiros. Foi uma derrota simbólica e prática bem grande para a agenda da direita religiosa. Além desses pontos, que outros desafios persistentes as fontes apontam para o cristianismo ocidental hoje? A lista parece grande. É considerável, sim. A própria ideia de família tradicional continua sob forte pressão. A coabitação antes do casamento virou quase a norma. O número de famílias monoparentais cresceu muito. E a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho mudou completamente a dinâmica familiar. Certo. Que mais? Outro fator impossível de ignorar: o terrorismo ligado ao islamismo radical. Depois do 11 de setembro, isso virou uma preocupação central. Gerou guerras, claro, mas também uma tensão cultural muito profunda no Ocidente. As fontes até apontam um conflito inerente aí, entre o ideal do Estado moderno, secular, que tenta acomodar várias crenças, e certas visões do Islã que o veem como necessariamente político e social, que deve moldar as leis do país. É uma tensão real. E enquanto isso, os cristãos no Oriente Médio? Enfrentam perseguição e um declínio numérico assustador. Em 100 anos, passaram de uns 15% da população para talvez 5% em muitos lugares. É dramático. Nossa. E a imigração aqui no Ocidente, como entra nisso? A questão da imigração e diversidade também é complexa. Nos Estados Unidos, por exemplo, leis como o Ato Hart-Celler de 65 abriram as portas para uma imigração muito mais diversa da África, América Latina. Isso mudou a cara do país. Mas as fontes observam que muitas igrejas, as evangélicas, por exemplo, apesar do discurso de unidade, na prática continuaram bem segregadas, racial e economicamente. E as missões? Aquelas que ajudaram o cristianismo a crescer no mundo? As missões cristãs internacionais também enfrentam desafios. Cortes de verba, por um lado, e debates internos bem difíceis. O foco deve ser mais humanitário ou na pregação para a salvação? Como interagir com outras culturas e religiões sem impor, mas sendo fiel à mensagem? A proximidade que a globalização trouxe tornou tudo isso mais complexo. Uau! É um quadro realmente complexo e cheio de desafios. Então, com tudo isso na mesa, falar em morte do cristianismo ocidental pode ser exagero, mas a situação é séria. Exatamente. Seria prematuro decretar o fim. O cristianismo no Ocidente ainda tem muitos recursos, né? Financeiros, institucionais, educacionais, mas o ambiente cultural é sim inegavelmente mais secularizado e em alguns círculos até hostil.
Aquela ideia de voltar à cristandade, sabe? Aquela aliança antiga e confortável entre igreja e Estado, isso parece bem improvável. O cenário mais provável é outro. O que as fontes apontam é para uma crescente marginalização cultural e talvez até mais conflitos legais sobre liberdade de expressão, crenças morais tradicionais. As grandes denominações históricas provavelmente vão continuar a encolher, embora, quem sabe, algumas possam redescobrir suas próprias tradições num movimento que alguns chamam de pós-liberalismo. Pode haver surpresas aí. Mas em meio a esse declínio todo, a essa pressão, as fontes também veem sinais de vida, de reconstrução, talvez. Onde isso estaria acontecendo? Sim, e isso é fundamental para a gente não ter uma visão só negativa. Os sinais de crescimento, de dinamismo, eles estão principalmente em círculos pentecostais, carismáticos, não denominacionais, e algumas denominações conservadoras que se adaptaram melhor. Só que talvez o crescimento mais significativo esteja acontecendo de forma menos óbvia, menos visível, através da plantação de novas igrejas. Novas igrejas? Como assim? Muitas são pequenas, flexíveis, se reúnem em lugares informais, garagens, casas, salões alugados. Elas meio que escapam das estatísticas tradicionais, sabe? Tem algum exemplo disso? Tem uma anedota interessante de um dos autores citados, R.L. Hatchett. Ele conta que, quando era jovem, as igrejas normais eram as grandes, batistas, metodistas, com aqueles prédios imponentes. Aí tinha uma igreja carismática que se reunia numa antiga mercearia. Aquilo era visto como marginal, coisa da periferia. E hoje? Hoje, ele argumenta essa dinâmica se inverteu em muitos lugares, pelo menos em termos de vitalidade numérica. Essas igrejas mais independentes, às vezes meio empreendedoras, que parecem surgir do nada, elas se tornaram a nova norma de crescimento e energia em muitos contextos. Interessante essa inversão. E essa nova norma tem características próprias. Frequentemente são grupos pentecostais ou sem denominação, muitas vezes móveis, que se veem como minoria cultural. Podem até ser financeiramente estáveis, mas têm um jeito de ser que o Shelley compara ao dos anabatistas lá da Reforma, mais contraculturais, com foco forte em discipulado pessoal em comunidade próxima. E menos política partidária. Talvez menos engajados na política de larga escala, como foi a geração anterior da direita religiosa, mas não quer dizer que não tenham oposições firmes. E além disso, tem outros focos de vitalidade que as fontes mencionam. Um grupo de jovens católicos nos Estados Unidos, descritos como intelectualmente ativos e devotos, encontros gigantes de jovens como a Conferência Passion, que reuniu mais de 60 mil universitários um ano. Uau! E iniciativas ecumênicas como o Renovaré, que busca aprofundar a formação espiritual, bebendo de várias tradições cristãs. A esperança, para muita gente nesses movimentos, não está só em estratégias humanas, mas na crença de que o Espírito Santo continua agindo, sabem? Bom, chegamos ao final desta exploração. Foi um percurso e tanto, né? Vimos o declínio de formas mais estabelecidas de cristianismo no Ocidente, o avanço da secularização, as respostas variadas das igrejas resgate, reivindicação, relevância, mas vimos também esses sinais talvez mais discretos de uma possível reconstrução, com um rosto, quem sabe, bem diferente do que a gente conhecia. Fica, então, uma reflexão para a gente continuar observando, né? Com base em tudo isso que a gente conversou. Como é que essas formas emergentes de cristianismo no Ocidente, que parecem ser menos institucionais, mais focadas na comunidade local, na experiência pessoal, talvez mais ágeis, como elas vão interagir ou talvez até entrar em choque com as estruturas e os valores de uma sociedade cada vez mais secularizada, mais pluralista, nos próximos anos? É uma pergunta crucial. Que tipo de influência real, social, cultural ou só espiritual mesmo elas vão conseguir ter nesse novo cenário? É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. É uma questão em aberto. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. Voltamos na próxima semana com um novo tema para a gente investigar. Que Deus abençoe a todos.